Olá, tudo bem? Vamos aqui meditar um pouco na palavra de Deus. Eu tenho um tema interessante para esta meditação, certo? Eu refleti com relação ao perigo do evangelho sem a cruz. Perigo do evangelho sem a cruz. É muito perigoso o evangelho sem a cruz. Antes de eu entrar na mensagem propriamente dita, na reflexão propriamente dita, eu estava aqui pensando quando os cristãos forem confrontados em negar ou não o nome de Cristo, né? Muitos negarão, outros não negarão. O que vai fazer diferença nesse momento é justamente os ensinamentos, a base. Quem de fato entendeu a sã doutrina, quem de fato foi admoestado à luz do evangelho genuíno, à luz da palavra de Deus. Este não tem dúvida, este não vacila, a sua fé ainda ficará muito mais forte neste momento de confronto, neste momento de perseguição, neste momento de angústia, no momento da tribulação, no momento de uma série de reveses da vida, em que nós passamos, inclusive, por esses reveses, digamos, os princípios das dores, né? Então a nova aliança, ela é uma realidade, ela foi uma realidade, ela é uma realidade, certo? A vinda, o nascimento, o ministério, o crescimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a morte de Jesus na cruz do Calvário, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, certo? É uma realidade. A nova aliança é uma realidade, certo? Então sabemos que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Sim, é nossa herança. Tudo, todas as bênçãos de Deus para nós, devemos tomar posse, certo? A igreja primitiva foi contemplada também com o plano, com o pacto da nova aliança. A igreja primitiva, ela viveu, ela presenciou, ela estava lá. E ela foi alcançada com a nova aliança, com a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário e sua ressurreição, certo? Né? O sangue que foi derramado pelos nossos pecados, a substituição, né, de um justo por injustos, né? A substituição daqueles que estavam, dos malditos, pelo bendito na cruz do Calvário. Tá certo? Mas o que você me diz a respeito dos mártires? Dos mártires. A igreja passou por aflições. A igreja passou por angústia. Os nossos irmãos da igreja primitiva passaram realmente por perseguições, pelo cárcere, pela cadeia, pela tortura, por uma série de coisas, certo? Nesses tempos, na conjuntura da igreja primitiva, realmente eram penas severas, certo? Penas severas. Eles não foram eximidos das aflições do mundo, morreram por amor de Cristo, eles passaram pela aflição da cruz, assim como o Mestre passou pela aflição da cruz. Quanto sofrimento, quanta dor, né? Quanta perseguição, certo? Eles passaram, eles não foram eximidos. Na contemporaneidade, muitas igrejas, muitas instituições religiosas estão pregando o evangelho sem cruz. O evangelho de facilidade. O evangelho, as pregações são de macetes, né? Aquele macete, as doutrinas humanas que orientam os seus seguidores com autoajuda, né? A fórmula para vencer, a fórmula para prosperar, a fórmula para progredir, a fórmula para vencer, certo? E, justamente, mas no momento da aflição, no momento da angústia, no momento do baque,
no momento do confronto, no momento da realidade, certo? Essas pessoas que têm a sua base nesse evangelho de facilidade, eles sucumbem, eles não suportam, eles não aguentam, eles perecem, porque ele não tem base real. Ele nunca teve uma experiência justamente de depender de Deus, do eterno, da intervenção divina, para vencer algum revés da vida. Então, eles vão sucumbir. E o que acontece? Não foram ensinados, não foram admoestados, não estão firmados na sã doutrina. Esta que é a realidade. Esse falso evangelho que está sendo anunciado na TV, na internet, na rádio, em jornais, tá certo? Nos suntuosos templos, nas ricas instituições religiosas, nas milionárias instituições religiosas, certo? E que tem superlotado, tem atraído milhões e milhões, milhares e milhares, que inclusive que enriquece os seus líderes, foi predito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo na palavra de Deus, ele nos alerta com relação a este evangelho. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, sejam considerados malditos. Sejam considerados anátemas. Imagine um maldito anunciando todas essas facilidades, certo? Este evangelho de facilidade sem a cruz, ele consegue atrair multidões de pessoas, certo? Que estão colocando a sua vida, certo? Estão colocando a sua alma em precipício. Os que seguem estes guias não suportam a sã doutrina, não suportam, não adianta. Digamos que uma igreja, aqui um templo, uma denominação, certo? Uma pessoa dessa que ouve este evangelho de facilidade entra num belo dia e ali o pregador, né, está falando sobre o evangelho da cruz. O evangelho que realmente no mundo nós teremos aflições. No mundo nós sofreremos perseguições. Como em Lucas 21 nós podemos ver aqui Jesus admoestando os discípulos, falando para os discípulos, orientando os discípulos, certo? Que eles seriam entregues, que eles passariam pelas aflições. E neste momento aqui, em Lucas 21, nova aliança, certo? Jesus está prestes a ser entregue aos seus, justamente aqueles que vão levá-lo à cruz, vão crucificá-lo, certo? Está prestes. Mas ele admoesta dizendo, olha, a nova aliança, eu irei consumar a nova aliança na cruz do Calvário, né? Mas vocês sofrerão aflições, vocês sofrerão perseguições, certo? Então, as pessoas que não suportam a sã doutrina, quem sabe elas entrem, ouvem e elas saem, elas não voltam mais, elas não suportam. Elas zapeam ali no rádio, elas ficam zapeando na televisão, certo? Elas ficam buscando na internet, né, as mensagens que realmente caem bem, né? Aquelas mensagens que amaciam o seu ego, certo? Aquelas mensagens que trazem respostas para suas aflições, mas uma resposta que, quando ela coloca em prática, não surte efeito. A sua fé ela é abalada nesse momento. Ela perde esperança, ela não tem mais esperança. Por quê? Os tutores
ensinam, conduzem, né? Falam de macetes, de fórmulas, certo? E essas pessoas, elas, no momento da aflição, elas não conseguem. Elas se apegam muito mais nesses tutores, buscando mais orientação e outras formas de orientação, e eles começam a passar, certo? Muitas das vezes digo que a pessoa é falta de fé, está em pecado, ela precisa sacrificar, ela precisa buscar mais, ela precisa andar de joelho, andar descalço, vestir assim, vestir assado, né? Jogar não sei o que no caminho, na casa, em si. Certo? Isso aí é o evangelho de facilidade. É o evangelho sem a cruz. Então, é fato, poucos ou quase nenhum consegue vida fácil seguindo esses falsos evangelhos e seus falsos profetas que pregam o largo caminho. Largo caminho. Eles vão na contramão da sã doutrina. Eles vão na contramão da palavra. Se a palavra diz que estreito é o caminho, eles pregam lá o caminho. Se a palavra diz que nós teremos aflição, ele diz, não, você não vai ter aflição, não é muito bem assim, certo? Se a palavra diz que nós encontraremos pedras, nós encontraremos espinhos, nós iremos chorando, mas voltaremos, né, sorrindo, né? Quer dizer, eles dizem que não. Então, é tudo na contramão daquilo que a palavra de Deus diz, daquilo que o Evangelho realmente nos mostra. Certo? Nos mostra. Então, o que é que acontece? Onde abandonamos a nossa cruz? Onde a nossa cruz ficou? Certo? Onde a nossa cruz ficou? A cruz fala de renúncia. A cruz fala de renúncia. Ok? Então, de sofrimento, mas garante o alívio. A cruz fala de guerra, mas assegura a paz. Assegura a paz. Sejamos sinceros. Estamos bem de fato? Como a vida está? Já pensou em desistir? Está cansado? Está cansado, certo? Inclusive cansado de buscar essas respostas em tantos lugares, em tantos caminhos, né? Eu pensei te encontrar em templos, né? Eu pensei te encontrar em livros e em nada, né? E em nada te encontrei. Por quê? As pessoas elas não estão mais indo ao templo ou indo a uma congregação, certo? Cultuar a Deus. Cultuar a Deus. Elas estão indo atrás de bênção, atrás de prosperidade, atrás de se tornar rico, atrás de materialismo, atrás de cura, certo? Deus, Jesus, continua operando milagres. Mas você pode muito bem ver que quando, em alguns momentos em que Jesus estava ali, né? Messias estava ali pregando o evangelho, querendo falar de salvação, porque a chave hermenêutica da palavra de Deus é Jesus, e que aponta, ele se entrega em favor da humanidade para salvar a humanidade. Então a mensagem central do evangelho é salvação. E as pessoas vão ali para justamente comer, beber, certo? Serem curados, como os leprosos foram curados, né? A maioria não voltou, certo? Milagres existem, bênçãos existem, promessas
de bênçãos, de prosperidade. Existem. São bíblicas. Mas só que as pessoas, elas em vez de olharem para o alto, pois é de lá que lhe virá o socorro, não, elas olham para o homem. O homem que está aqui passando macete, orientando como é que tem que ser, como é que deixa de ser, certo? E essas pessoas, elas ficam justamente... esses ensinamentos são rasos. Esses ensinamentos são rasos. Entendeu? Tenha coragem de admitir que sua cruz está pesada. Nós temos que admitir. Nós temos que pedir socorro ao Senhor. Nós temos que pedir socorro ao nosso Deus, ao Espírito Santo de Deus. Certo? Mas não largue-a. Não largue, não abandone no caminho. Segure firme, mantenha-se constante. Recorra no momento em que você pensa em desistir a quem verdadeiramente irá te ajudar e trocará o seu fardo pesado pelo fardo leve. Pelo fardo leve. Certo? Essas doutrinas de demônios são fardos pesadíssimos. São fardos pesadíssimos. Que você tem carregado. Esses malditos, como diz o apóstolo Paulo, os anátemas, certo? Tem te roubado tudo. Inclusive a sua salvação está em risco. Tem te roubado a tua fé. Você tem uma fé vacilante em virtude desses evangelhos de facilidade. Você tem estado sem esperança. Porque você se pergunta, o que está acontecendo? Por que eu não consigo? Eu tento fazer as orientações, certo? Do homem de Deus. E não dá certo, o que está acontecendo? E aí você vai buscar mais orientações. E você vai se envolvendo numa camisa de força. Você vai se tornando escravo desses tutores. Certo? Recorra a Jesus. Recorra a Jesus, o centro do Evangelho, da sã doutrina e da nova vida. Só Ele nos garante a verdadeira saída e a salvação. Só Ele. Mais ninguém. Mais ninguém. Ok? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele tomou sobre si as nossas dores. Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si as nossas dores. Isso quer dizer que, num momento de dor, isso quer dizer que nós teremos dores. Isso quer dizer que nós passaremos por dores. Só Ele garante alívio. Nesses momentos dos reveses da vida, de aflição. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Só Ele nos garante que as nossas transgressões têm justificação. Nós somos justificados. Nós somos justificados por Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, pela morte de cruz, pelo sangue derramado, pelo sangue vertido. Ele nos garante a justificação. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Não há mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Ele nos garante perdão. Ele nos garante perdão. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas somos sarados. Quer dizer, passaremos por guerras, e ele nos dará paz. Seremos afetados por enfermidades, e ele nos dará cura. Então, o viés, justamente, do evangelho que prega a cruz é que nós precisamos totalmente, nós dependemos totalmente da intervenção divina.
de Deus, do Espírito Santo de Deus, do Eterno intervindo em nossas vidas. Certo? E nós certamente experimentaremos realmente as vitórias advindas justamente desta entrega, desta dependência, desta submissão, certo? O mundo jaz do maligno. O sistema mundial, certo? Tem sido conduzido por ideologias humanas, por filosofias, certo? Por pensamentos humanos. E é por isso que o mundo vai de mal a pior. E nós temos que nos sustentar em quem? Nós temos que ficar na dependência do sistema? Não. Nós temos que depender de Deus. Nós temos que depender de Deus. Tá certo? Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Reflita. Essas verdades estão no Evangelho. No Evangelho. Onde você vai encontrar resposta para todas as suas perguntas? No Evangelho. Onde você vai encontrar orientação para as suas aflições? No Evangelho. Onde você vai encontrar alívio para a sua dor? Através da palavra de Deus. A orientação dada pelo Espírito Santo. A orientação dada pelo Espírito Santo. Porque é muito fácil a pessoa dizer, não, abandona a tua cruz, vem comigo que eu vou te conduzir, certo? A vitórias, a conquistas, a prosperidade, etc. Isso é muito fácil. E, infelizmente, as pessoas têm sido levadas por essas doutrinas que dizem que não, abandona a tua cruz aí, deixa a tua cruz lá no cantinho, certo? E começam a te apresentar o evangelho de facilidade, certo? Então nós temos que refletir nessas verdades. Como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Amém. Shalom. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Um abraço. Tchau, tchau.